Queridos irmãos, queridos companheiros, é uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido de novo para conversarmos aí acerca da nossa doutrina. Estamos aí já na expectativa de podermos em algum momento nos reunir de novo. Não sabemos como que vai ser, mas enquanto isso, aproveitamos a tecnologia para que a gente possa se reunir virtualmente, não é? Bom, para que a gente possa começar a nossa tarefa de hoje, que é uma tarefa interessante, né? Porque nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante e que tem a ver de uma certa maneira com todos nós também. Doentes e doenças. Como é que é a relação disso? Para as nossas reflexões iniciais, vamos ler aqui uma poesia bem singela, intitulada Versos aos Enfermos, de Jesus Gonçalves, que está no livro Relicário de Luz. E ele nos diz assim: escuta a provação que te visita, na estreita cruz do leito que te isola, e recebe na dor a santa esmola da bondade de Deus, pura e infinita. Bendita seja a lágrima, bendita a ulceração que punge e desconsola. Glorifiquemos a sublime escola que encontramos na carne enferma e aflita. Enquanto o corpo chora e desfalece, usa a meditação, a calma e a prece no reconforto da alma dolorida. Sofre, louvando as privações e as chagas, e encontrarás na sombra em que te esmagas a eterna claridade de outra vida. Com essas palavras de Jesus Gonçalves, convido a todos neste instante para que a gente possa serenar os nossos pensamentos, aquietarmos as nossas preocupações, deixarmos essas inquietações um pouco de lado e juntos elevarmos o nosso pensamento ao Pai. Ó Deus, Pai de amor e de bondade, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, rogando a Tua bênção, a Tua inspiração, para que possamos, Senhor, ao final desta atividade, sairmos mais esclarecidos e convictos do direcionamento que precisamos dar às nossas vidas. Abençoa cada um de nós que aqui está neste instante reunido. Abençoa os nossos companheiros e irmãos que nos assistirão mais tarde, em outros dias, para que nós, nossas famílias, possamos sentir sempre a Tua presença, Senhor. Que a Tua inspiração nos auxilie a trazermos as reflexões necessárias a cada um de nós. Que a Tua paz, o Teu amor, viceje sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus companheiros. Então, como eu disse, nós temos aí como compromisso para as nossas reflexões, conversarmos então acerca desse tema, doentes e doenças. Muitas coisas que eu vou conversar eu já falei em outras ocasiões, mas agora a gente traz algumas informações um pouquinho diferentes e que vão nos auxiliar, não só nas reflexões que faremos agora, mas também no domingo, onde nos reuniremos, então já fica o convite para que possamos estar juntos no domingo, no ID no Lar, para que a gente possa trocar ideias, discutirmos alguma coisa a respeito dessas reflexões que vamos trazer nesse momento. Bom, para falarmos sobre doença, doente, saúde, precisamos conceituar isso aí, né? Então, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, para termos saúde, precisa ter bem-estar. Então, a pessoa pode não ter doença física, mas está passando por uma dificuldade qualquer que a impede de ter essa saúde plena, segundo o conceito da Organização Mundial da Saúde. E nessa interação de saúde e adoecimento, tem alguns fatores importantes que ficam claros na Carta de Ottawa, que complementa, amplia esse entendimento de saúde do conceito da Organização Mundial da Saúde.
Essa carta nos diz que a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para que a gente obtenha a saúde, obtenha esse estado de bem-estar completo. E a gente vai entender que nesse processo, então, de saúde, de doença, existem fatores que vão impactar, né? Alguns mais fortemente, outros menos, mas que vão trazer impacto sobre esse sistema, né? Temos fatores sociais, que a gente sabe que são importantes, fatores psicológicos, fatores do ambiente, né? Seja do meio ambiente ou do ambiente onde a pessoa está inserida, fatores educacionais, fatores culturais. Quem tem cultura, por exemplo, de entrar lá na Índia, por exemplo, é cultural as pessoas se banharem no rio Ganges. E é um rio extremamente poluído. Isso traz consequências para a saúde, mas é cultural, né? Fatores econômicos, fatores políticos, ecológicos, genéticos, enfim. São muitos fatores que estão envolvidos nesse processo. E o mais importante, que a maioria das vezes se desconsidera, é o fator espiritual. Porque o fator espiritual é o preponderante, como a gente vai ver. Tudo gira em torno da questão espiritual, que é preciso a gente trazer para essa equação para que a gente possa entendê-la com propriedade, né? E o que seria então doença? Se saúde é um completo bem-estar, é um estado de bem-estar com todos esses fatores, o que é doença? Primeiro, a gente tem que lembrar que doença é um conceito que é complexo. Ele tem múltiplos fatores, assim como o conceito de saúde, obviamente, né? A gente pode dizer que no processo de adoecimento a gente teria um desequilíbrio, uma situação que é inversa ao bem-estar que a gente tem no estado de saúde, né? E esse processo de doença, de adoecer, ele tem pelo menos 3 fatores que a gente precisa levar muito em consideração, além de todos aqueles outros que a gente já disse. Lembrar dos fatores biológicos, né? Como a questão da predisposição genética, fatores de mutação, por exemplo, que podem trazer dificuldades, problemas para o desenvolvimento corporal, para o funcionamento do organismo, para o metabolismo. E esses fatores são tão importantes que na língua inglesa, que é muito interessante, eles têm 3 palavras que designam a situação de doença, sempre referindo-a com relação a esses fatores diferentes. Então, quando a gente leva em conta os fatores biológicos, a palavra que a gente usa na língua inglesa para definir isso é disease. Então, disease tem a ver com os fatores biológicos da doença. Os outros fatores são os fatores psicológicos. Então, preferências, expectativas, medos, reações emocionais são fatores que vão interferir nesse processo de ter saúde e doença. E a palavra da língua inglesa que a gente usa para isso é illness. Então é uma palavra diferente de disease, que tem a ver com aquelas questões biológicas. E ainda existem os fatores socioculturais, né? Presença de outras pessoas, expectativas da sociedade, do meio cultural, influência do círculo familiar, etc., vão interferir nesse processo. E a palavra da língua inglesa que é utilizada para definir essa questão é sickness. Olha que coisa interessante. Então nós temos disease, illness e sickness, que significam aspectos diferentes desse processo de doença, né? Bom, mas o mais importante que a gente vai discutir não são essas questões aí que não nos interessam nessa abordagem, né? Falar sobre esse assunto que é tão vasto, num período curto de tempo, exige de nós objetividade. Então, vamos trazer aqui para a nossa conversa o fator espiritual que é o mais importante para nós. No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, nos fala uma coisa fundamental que tem tudo a ver com o que a gente traz nesse tema. Ela nos diz lá assim, no capítulo 19, que fala de doenças físicas e doenças mentais. Joana de Ângeles diz: somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou no campo do espírito. Então a doença é um efeito dos distúrbios que existem
no espírito. Por isso que só existem doenças, porque existem doentes. Olha que conceito importante para que a gente possa compreender que a doença só vai existir porque existe um espírito doente. Lembramos da passagem de Jesus pela terra. Jesus não adoeceu. Não há relatos da sua passagem que ele ficasse doente, porque ele era um espírito puro e não refletia no seu corpo essas imperfeições, só refletia as coisas boas que ele trazia. Por isso, não existia doença, porque ali não tínhamos um doente. Nós, espíritos ainda imperfeitos, temos as nossas dificuldades, os problemas que carregamos dentro de nós, então somos doentes. E essa desarmonia que trazemos em nós, enquanto essência, se reflete naturalmente, por mecanismos normais, no nosso corpo, se traduzindo na forma de doença. Esse é o conceito mais importante, né? A gente precisa lembrar, só rapidinho, que de uma certa maneira a maioria já compreende isso bem, que o espírito encarnado ele é formado de algumas partes, né? Quando nós estamos encarnados, nós somos compostos de alguns segmentos, né? Somos instrumentalizados de uma maneira diferente quando a gente está desencarnado, porque temos um corpo. Mas como é que nós somos compostos? Nós somos espíritos, né? Então nós somos uma essência, uma chama, um clarão, como nos diz o livro dos Espíritos. E essa chama, esse clarão, esse princípio inteligente, ele tem uma cobertura, tem algo que o delimita, né? E esse algo que o delimita é uma forma de matéria bem sutil, que está em íntimo contato com essa parte sutil, que é o espírito, que é parte de um elemento que serve para ligar o espírito à matéria, o espírito ao corpo. Essa matéria diferenciada nós chamamos de perispírito. E a primeira parte dessa matéria é a parte que está juntinha do espírito. À medida que essa parte perispiritual, esse corpo perispiritual, ele se distancia, digamos assim, do espírito, ele vai se tornando mais grosseiro, até ter uma parte muito grosseira que está em íntimo contato, por assim dizer, com o corpo físico, que é muito grosseiro. Então a gente tem o espírito e tem o corpo físico. E entre os dois, um elemento que nós conhecemos com o nome de perispírito, que é um tipo de matéria mais sutil, né, que serve de elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Como o espírito é muito delicado e o corpo é muito grosseiro, esse perispírito tem porções muito delicadas até chegar na porção muito grosseira que está em íntimo contato com a parte do corpo físico. Muito bem. Isso posto, a gente vai chamar a atenção que como que a gente poderia definir de uma maneira mais clara o que seria o perispírito. O perispírito ele pode ser definido pelas suas funções, entre outras características. E dentre as funções que o perispírito tem, ele tem uma função muito importante, que é de modelador, de organizador do corpo físico. Então, como é que funciona? É como se o perispírito fosse como uma forma de bolo. E o bolo vai sair de acordo com o formato daquela forma. Então, se você quer um bolo redondo, você pega uma forma redonda e vai sair um bolo redondo. Quer um bolo quadrado, uma forma quadrada e assim sucessivamente. E o nosso corpo físico, ele é formado sob um molde. O molde do perispírito. Então, o que o perispírito traz, ele reflete nesse corpo físico. Que esse fenômeno é chamado de descenso energético, onde o processo de energias vai sofrendo um processo de descida, desde o espírito, caminhando pelas camadas sutis do perispírito até as mais grosseiras, até se refletir no corpo físico. E aí, dessa forma, Joana de Ângeles, ainda naquele capítulo 19 do livro O Homem Integral, vai nos trazer que o psicossoma, quer dizer, o perispírito,
organiza o corpo necessário à viagem breve no tempo, que é chamada existência, para a individualidade espiritual, para o espírito que está encarnando. As doenças orgânicas instalam-se em decorrência das necessidades evolutivas, kármicas, que esse espírito tem, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Ou seja, o espírito, por questões morais, por atitudes, por ações que são contrárias à lei divina, provoca em si desequilíbrios, desarmonias que vão ser colocadas, chamadas à tona pelo corpo físico através do processo do adoecimento, para que o ser possa refletir e reformular as suas posturas, as suas condutas, que vão lhe trazer o reequilíbrio. E assim ele vai deixar de ser um espírito doente, não mais necessitando da doença, porque não refletirá no corpo imperfeição alguma, quando ele já não as tiver. Né? Então, é importante a gente entender que esse é o processo. Então, a doença, ela acontece porque o espírito tem essa necessidade, tem esse processo. A gente vê aí, estamos no meio de uma pandemia. Sabemos que existe um agente infeccioso com uma alta infectividade, que é o novo coronavírus, né? Ele infecta as pessoas e tem a potencialidade de desenvolver doenças. Agora a gente precisa perguntar, no meio de tantas situações ainda de incertezas, nós vemos algumas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, é comum às vezes a gente ouvir relatos de pessoas que tiveram contatos fortuitos com pessoas que estavam contaminadas e que foram contaminadas também. Outras tiveram contatos íntimos, frequentes, dentro do mesmo lar e não se contaminaram. Isso já nos chama a atenção. Também lembramos que há uma parcela de pessoas que são assintomáticas. No universo da população mundial, pensemos aqui, nós temos hoje, dia 28 de julho de 2020, cerca de 16 ou 17 milhões de pessoas contaminadas oficialmente no mundo. Se estima que esse número seja pequeno, porque na maioria dos países, uma grande parcela das pessoas não foram testadas. E assim a gente não sabe qual é o número real. Se estima que, por exemplo, no Brasil, o número seja 10 vezes maior do que o que realmente é oficializado, é publicado, porque as pessoas não sabem. Não é porque estão escondendo, é porque não sabem. Então imaginemos que no mundo tenhamos pelo menos 10 vezes mais pessoas contaminadas. De 16, 17 milhões, teríamos 170, 200, 500 milhões. Nós estamos falando de uma população mundial de 7 bilhões, 8 quase. Então ainda é uma proporção já significativa, mas ainda tem muitas pessoas que não tiveram, que talvez já tenham tido contato com o vírus e não se contaminaram. E dentre aquelas que se contaminaram, uma grande parcela assintomática, uma boa parcela com doença leve e uma pequena parcela com doença moderada e uma parcela menor ainda de doença grave, com uma menor parcela de pessoas que acabam desencarnando por isso. E a gente pensa, por quê? Por que algumas pessoas se contaminam e outras não? Por que algumas pessoas vão ter doenças mais leves ou são assintomáticos e outras vão ter doenças graves, independente às vezes até do estado de saúde? Existem pessoas saudáveis, atletas, jovens, sem comorbidades, que estão adoecendo e tendo doenças devastadoras que as levam ao óbito. Enquanto às vezes pessoas com um monte de doenças, de um monte de comorbidades, de idosos com problemas sérios de saúde, pegam a doença, têm uma doença grave, às vezes vão para o CTI e conseguem se recuperar. Outras nem doença mais séria têm. Então existe alguma coisa nessa equação que a gente precisa compreender e dilatar o entendimento para compreendermos melhor por que esse tipo de diferença acontece. Então existem espíritos que já trazem em si as suas necessidades. E o vírus é só um fator em que a natureza às vezes se aproveita, porque, opa, tem um vírus aqui. Esse espírito tem essa necessidade, precisa passar por essa circunstância. Então, casa a situação.
Não é porque o vírus foi criado, porque tinha que a pessoa adoecer daquele vírus. Não, o vírus está aí, é uma realidade. Por quê? É uma outra discussão, né? Mas a natureza, a lei divina, faz com que haja um encontro dos seres que se precisam, necessitam daquela circunstância, daquela doença, daquela experiência dentro da sua programação encarnatória. Por isso que a gente vai ter tantas coisas diferentes. Numa epidemia, porque tantas pessoas contraem, porque outras tantas, talvez um número maior não contraia, porque doenças mais sérias, doenças mais leves e assim sucessivamente, né? Porque existe um fator que é o fator espiritual, né? No livro Drogas e Espiritualidade, Nelson Mendes, na página 82, nos fala uma coisa muito importante. Ele diz lá que a perturbação da harmonia, ela acontece a nível da consciência, a nível do espírito. Essa consciência, que é a parte espiritual do ser, é onde acontece a perturbação. Enquanto o corpo é apenas a forma de apresentação dessa desarmonia. Então, por mais que nós, como visualizamos, sentimos na matéria, né, as possibilidades de ver o problema, a doença, a gente enxerga o problema não está no corpo. O corpo foi só a consequência, a forma de manifestação de uma desarmonia que é muito mais interna, que está lá no espírito, corroborando o que Joana de Ângeles também nos diz. Então as doenças é como se fossem, as doenças do corpo físico, é como se fossem, a gente visse a doença no corpo como um iceberg. A gente vê uma coisinha, mas na verdade o mais importante que a gente não vê é o que está por baixo, oculto, que está ali a nível perispiritual e a nível espiritual, que é a sede dessa desarmonia. Então o que a gente vê a doença física, o problema acontecendo, a pneumonia, a infecção, o câncer, são a ponta de um iceberg que está ali para dentro daquela linha d'água no oceano, escondendo as verdadeiras causas, as verdadeiras motivações da existência, para a existência daquela doença, né? Outro livro interessante é o livro Saúde e Doença, ou Doença, a escolha é sua, de um médico espírita do Rio de Janeiro chamado Américo Canhoto. E ele nos traz duas frases que eu gosto muito de falar. Primeiro ele nos diz que as doenças de cada um, elas se originam ao longo do processo evolutivo. Então, são as nossas escolhas, as nossas experiências, que se geradoras de desarmonia espiritual, vão originar as doenças ao longo desse processo evolutivo. E ele também fala uma coisa muito importante, que o arrependimento na hora da colheita é incapaz de modificar o plantio que já foi realizado. Então, se a gente escolhe hoje com as nossas atitudes, nós vamos ver algumas delas aqui, escolhemos com as nossas atitudes geradoras de desarmonia, escolhemos por elas, nós estamos escolhendo lançar no solo da vida sementes que originarão doenças, porque estão ligadas a essas desarmonias. Então, e não adianta, na hora que a gente vai colher o quê? A doença, a dor, o sofrimento, não adianta a gente se arrepender, porque aquilo é uma consequência, é um efeito, e a causa foi a semeadura. Quando a gente faz escolhas mais adequadas, escolhemos as sementes melhores, nós sempre vamos ter colheitas melhores, boas. Então não adianta nos arrependermos. É preciso que a gente se conscientize para que a gente possa extrair o fruto que aquela doença tem para nos apresentar, por mais amargo que seja esse fruto. Joana de Ângeles diz, qual é o objetivo? Trazer o ser às reflexões e transformações propiciadoras do reequilíbrio. E assim, nós vamos verdadeiramente eliminar a doença das nossas existências. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo chamado Doenças Escolhidas, nos fala assim: é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege
escolhe automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, se já não bastasse os problemas que trazemos das existências passadas ao longo do processo evolutivo, ainda escolhemos na encarnação presente doenças, elegendo automaticamente para nós desarmonias, doenças que são frutos do quê? Das nossas escolhas, da nossa conduta, da forma como nós vivemos as experiências que estão disponíveis para nós, para o nosso engrandecimento. Mas a gente às vezes vai por um caminho escuso, por um caminho mais tortuoso, e elegemos assim automaticamente, por uma lei de causa e de efeito, as desarmonias que vão culminar em doenças, né? No livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, ela nos fala lá assim, ó, muitas enfermidades têm origem onde? Então a gente se lembra de algumas situações que vão causar doença, né? Às vezes a alimentação inadequada, né? Às vezes nós vamos ter formas de conduta no vício, né? Noites perdidas, uma série de situações que a gente vê que vão trazer doença. Mas existem fatos, existem circunstâncias que nós não costumamos dar importância para elas como elementos geradores de doenças. A medicina não costuma catalogar esse tipo de comportamento como gerador de doenças. E aí nos diz Joana, muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental, trazendo desarmonias para o espírito, que vão, naturalmente, se refletir no corpo, que é a forma de apresentação dessa desarmonia, como a gente já pôde ver, né? E a gente também lembra de outra passagem. São muitas passagens que a gente vai encontrar nos livros espíritas, na literatura, que vão nos dar essa ideia bem solidificada, bem sedimentada. Livro Leis de Amor, Espírito Emmanuel, através de Chico e de Valdo Vieira. Capítulo 1, Causas Espirituais das Doenças. A mente, nos diz Emmanuel, é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Nós estamos aí com medo, receosos do coronavírus, vivendo essa pandemia de Covid-19. Mas a mente, que às vezes a gente não dá atenção para ela, é muito mais poderosa para instalar doenças e desarmonias se a mente estiver desarmonizada. Também é muito mais poderosa para instalar saúde e harmonia do que qualquer medicação, do que qualquer cirurgia. A nossa mente, nós precisamos dar atenção para ela, dar atenção aos nossos pensamentos, né? E não vai importar como a gente aparenta estar, o importante é como a gente está por dentro. A gente pode estar lá no Facebook muito lindo, muito feliz, mas o que importa é como a gente está por dentro. E quais seriam algumas fontes dessa nossa desarmonia geradoras de doenças? E à medida que a gente conversar sobre fontes de desequilíbrio, pensemos nas fontes de equilíbrio, nos contrapontos dessas condutas, dessas circunstâncias, que a gente vai entender onde a gente se localiza e se a gente está caminhando sempre para a obtenção da saúde plena ou se ainda vamos precisar dessa companheira doença para nos auxiliar no nosso reequilíbrio e na nossa reharmonização. Então vamos lá. São várias. Óbvio, algumas são claras. Uso de álcool, tabaco e outras drogas, obviamente, vão causar adoecimento. Nós sabemos disso, né? Exageros na alimentação, também é plenamente conhecido. Alguns tipos de alimento mais especificamente do que outros, né? Os excessos na gordura, os excessos nos carboidratos, os excessos nos ácidos, os excessos no sal, enfim, todo tipo de excesso. A gula vai trazer consequências
sobrecargas e desarmonias. Existem outras circunstâncias que nem sempre a gente lembra. E olha que nós fazemos isso muito mais frequentemente do que a gente gostaria. Crítica aos semelhantes. Então, é gerador de desarmonia para nós. E nem sempre a gente dá atenção. Maledicência. Falar mal do outro nos desarmoniza, nos desequilibra. Porque nós desviamos o nosso caminhar do alinhamento com as leis divinas. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos pergunta se a lei natural é a lei de Deus. E os Espíritos respondem que sim, e que é a única que existe para a nossa felicidade, para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, todas aquelas circunstâncias, atitudes que nos desviam da harmonização com essas leis, vão nos trazer desarmonia e desequilíbrio. O ódio, né, que é um sentimento de amor adoecido, a inveja, né, que nós às vezes nutrimos porque colocamos o apego à nossa felicidade às vezes nas questões materiais, estresse, né, ansiedade demais, isso traz desarmonias psicológicas, mentais, emocionais que vão culminar em doenças. Ataques de cólera, a ociosidade. Tem muita gente que está aí em quarentena e está em estado de ociosidade. A gente precisa aproveitar o tempo que tem, fazendo todas as coisas que sejam necessárias, né, para que a gente possa se manter em equilíbrio. Né, aproveitar o tempo para descansar, para ter lazer, mas para ler, para se aprimorar, para auxiliar o outro, para conviver em família, para poder fazer as modificações, as reflexões necessárias. É um ir para dentro. Não é motivo para a gente ficar na ociosidade. Né? Ambição, ganância, né? Esse apego às coisas materiais, mais uma vez, como eu disse, traz desarmonias para nós que vão culminar em doença. Falta de amor a si mesmo. Pessoas que não se aceitam, pessoas que se revoltam contra si, muitas vezes culminando até no autoextermínio, porque não conseguem aceitar-se, não conseguem compreender-se, não têm amor para si mesmo. E a gente lembra que Jesus nos falou que é necessário a gente amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. É preciso a gente se amar para que a gente também consiga amar o próximo, né? O sexo desequilibrado, desvairado, vai trazer consequências de toda a ordem, né? Mas consequências que atravessam o túmulo e vão também refletir em desarmonias espirituais. O pessimismo, a melancolia, a tristeza exagerada, reiterada, frequente, né? Que vai trazer problemas. A preguiça. Isso é desarmonioso. A corrupção, a infidelidade conjugal, por exemplo, né, traz consequências devastadoras. Não está dando certo? Resolve. Se for preciso, não consegue resolver, separe-se, mas não cause um problema muito mais grave, que é o problema da infidelidade, né, que vai gerar consequências danosas. O problema da obsessão, que a gente não é uma conduta pessoal, mas a gente lembra que tem a sintonia. Conforme a sua atitude, você atrai para junto de você espíritos que pensam parecido, que sintonizam com as suas atitudes, com seus desejos e vão te influenciar. Desta forma, se você tem condutas moralmente mais elevadas, mais transcendentes, você atrai para junto de si espíritos melhores, que vão te influenciar também, mas na direção do bem. Uns desequilibram, trazem desarmonias, que se cultivadas pela sintonia e pela afinidade, vão culminar em doença, enquanto essas outras influências são de trazer harmonia e equilíbrio, e assim evitando o surgimento da doença, né? Então não há efeito sem causa. É necessário nós enxergarmos a doença como um efeito e buscarmos as causas para que a gente possa transformá-las. E se a gente não pode, como nos diz Chico Xavier, se a gente não pode voltar no passado para modificar e fazer um início, uma causa nova, a gente pode fazer agora transformações em nossas vidas
para mudar o final da nossa história, que não precisa ser de adoecimento atrás de adoecimento, de doença atrás de doença. A gente pode buscar harmonia, que vai então nos trazer a saúde que a gente almeja. E aí André Luiz vai nos dizer que a gente não vai solucionar um problema tão complexo simplesmente à força de intervenção médica. Porque, apesar de admirável a contribuição da medicina, no terreno dos efeitos, não atinge, contudo, a intimidade das causas, que está no espírito. É no espírito que nós precisamos trabalhar. E eu não consigo trabalhar o espírito do outro. Eu só consigo trabalhar o meu. Então eu preciso trabalhar nas causas espirituais que estão em mim, para que eu busque esse processo de harmonização e de saúde. Né? E aí a gente vai finalizar com a passagem que está lá em Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai nos chamar a atenção dizendo assim: não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor. Olha que coisa interessante, naqueles aos quais nós dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro. Então a gratidão do outro, dirigida a nós através das preces, das vibrações de amor, de alegria, vão refletir em nós, fazendo dissolver, atenuar gradativamente, até fazer desaparecer o mal que nós acumulamos, que nós amontoamos em nossas costas. Assim, não haverá necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade, ao concurso da doença, para eliminar os resquícios de treva que eventualmente ainda se encontrem no fundo do nosso coração, no fundo das nossas mentes, em nossos espíritos. Então, o antídoto é a prática do bem, a escolha das atitudes em consonância com a lei divina, que é de amor, de justiça e de caridade. E assim nós fazendo, nós vamos buscar a harmonia que vai ensejar assim o equilíbrio e a saúde que todos nós desejamos, almejamos e que merecemos, mas que precisamos trabalhar para conquistar. Isso é fundamental. Então eu espero que essas reflexões, por mais sucintas, possam nos ajudar a gente compreender de uma vez por todas que o bem que nós fazemos, ele se volta para nós. E o mal que nós fazemos também se volta para nós, nos trazendo as repercussões da doença e da dor. Então é preciso que a gente reflita para que possa se transformar. Vamos então convidar todos mais uma vez para que a gente possa finalizar, para a gente realizar a nossa prece e assim podemos encerrar esse trabalho da noite de hoje. Ó Jesus, irmão, amigo, companheiro, nós aqui, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos, pela dádiva do teu Evangelho que nos trouxeste, que nos dá tanto entendimento, que nos dá um roteiro seguro para a nossa caminhada. E te agradecemos pelo Consolador prometido, que tu nos ofereceste. Esse Consolador, o Espiritismo, que tanta luz lança aos nossos caminhos, Senhor. Ajuda-nos assim a transformarmos estas dádivas de orientação, consolo e diretrizes para que nós possamos transformá-las em atitudes e assim, Senhor, possamos corrigir a nossa rota, trazendo sempre a paz, a harmonia e o equilíbrio às nossas almas, tão cansadas de sofrer e de adoecer. Que a tua paz, o teu amor, invada os nossos corações e aqui venha fazer morada definitiva. E nós, de posse dessa bênção, possamos nos transformar,
fazendo o bem que esteja ao nosso alcance. Em Teu nome e em nome do Pai. Venha ter conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Meus amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Até mais.